Quero compartilhar com vocês hoje um texto lá do livro de Jó. Capítulo 3. Somente o verso 25 e 26. Jó, capítulo 3, verso 25 e 26. Essa gripe pegou muitas pessoas. Todo mundo tossindo aí, né? Inclusive eu ontem, essa semana, a tosse veio com muita força. Estou tomando aí um xarope, umas coisas assim, para ver se melhora. Jó 3, 25 e 26. Na versão Almeida atualizada diz assim: porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. E aqui na versão King James diz assim: exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Não tenho paz nem tranquilidade, e nem consigo descansar. Vivo em desassossego. Curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, amado, Rei das nações, onde não há sombra de variação, Pai das luzes, Todo-Poderoso, que o Teu nome seja santificado para todo sempre. Mais uma vez, Senhor, nós estamos neste lugar que o Senhor preparou, que a Tua palavra, ó Deus, que é Jesus, esteja em nós, mexendo em nós, fazendo o que é necessário fazer para que hajam mudanças, Pai. A Tua palavra, que é Jesus, porque João escreveu lá no início do Evangelho, porque o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Oh Deus, essa palavra maravilhosa, que é viva, que é eficaz, que corta mais do que qualquer coisa cortante que nós conheçamos. Que ela venha cortar, Senhor, a nossa alma, que ela venha dividir, Senhor, a nossa alma e o nosso espírito, para que possamos sentir a Tua presença. Que esta mensagem, ó Deus, venha falar, venha mudar, venha transformar, porque é Jesus que nós estamos falando aqui, é a Tua palavra. E quando Jesus fala, quando Jesus brada, há diferença. É diferente, porque a mudança, a transformação, ainda que estejamos vivendo uma situação de morte, quando Jesus fala, a vida. Aleluia. Aleluia. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti, em nome de Jesus. Amados, essa semana eu tenho vivido algumas experiências com Deus, com os irmãos, né, no reino aí, na vivência do Evangelho. O Senhor me levou a 2 hospitais essa semana que passou. 2 pessoas com câncer. E nas 2 oportunidades que eu tive, eu vou ser sincero com vocês, eu não gosto de hospital. Acho que ninguém aqui gosta, né? Só os masoquistas. Eu não gosto, a não ser aqui também aquelas pessoas que trabalham, né? Tem que gostar. Eu vejo que é sério, tem as nossas irmãs também, a Marli e outras irmãs que trabalham. Mas tudo aquilo que envolve a questão do hospital. Vocês, creio também, assim como eu, nós já estivemos em hospitais terríveis. Não vou ficar aqui enumerando os hospitais de São Paulo, os piores, né? E é um clima muito ruim, nós vemos coisas terríveis. Mas durante essa semana, nas visitas que eu fiz,
eu fui com a minha alma muito leve, pedindo a Deus graça, sabedoria, porque quem está passando por uma enfermidade, principalmente uma enfermidade como o câncer, está totalmente abatida. E, irmãos, foi assim algo maravilhoso, principalmente na segunda visita que eu fiz, de oração aqui para os irmãos, na quinta-feira, quando estive pregando. Eu entrei na porta, bati na porta, entrei no quarto dessa pessoa, desse irmão, e ele estava lá prostrado, triste, né? E eu comecei com um sorriso, abracei, cumprimentei a pessoa que estava do lado. E de repente o Senhor foi dando palavra, e no final, quase já perto da oração, uma tosse me pegou, uma tosse forte, né? E eu não conseguia falar mais. No momento em que eu iria orar por ele, mas ali foi muito bom acontecer aquilo, né? Aquela tosse que veio, porque no momento em que eu estava com a intenção de orar e ungir a vida dele, entrou uma médica. Então ela iria entrar no momento em que eu estivesse orando. E aí a médica entrou, uma médica muito simpática, e ela fez ali o atendimento, falou com ele, cumprimentou todo mundo, conversou, saiu, e aí eu pude orar. E eu tenho certeza de que quando eu saí, eu consegui deixar uma mensagem de esperança, um clima melhor. Tenho certeza absoluta, porque ele já estava com a sua feição bem diferente daquela que eu entrei. Aquela tristeza, ainda que a enfermidade estivesse ali ainda. Não sei, o processo de Deus, falei com ele, o processo de Deus, ele fez ali algumas reclamações, né? Tipo, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Aí ele citou até o bandido Marcola. Falou, pastor, o Marcola, aquele bandido, está preso, mas tem saúde. E por que eu estou passando por isso? Eu falei, amigo, não fique pensando nessas coisas não. Não fique pensando nessas coisas não. Um dia, os discípulos de Jesus perguntaram para ele, quem pecou? Um cego de nascença. Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Sabe o que Jesus falou? Nenhum dos dois. Vocês estão errados no diagnóstico em relação a essa pessoa, porque pode acontecer de ter havido pecado, pode acontecer sim, mas nós não temos que julgar, né? Nós não temos que julgar nem o que está acontecendo, nem o que está acontecendo com outras pessoas, nem o que está acontecendo comigo, porque as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. E o que significa isso? Que você tem a oportunidade de se arrepender, de confessar, de viver um novo dia. E naquele momento Jesus falou assim, isso está acontecendo, isso aconteceu com ele para a glória de Deus. Amém. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu falei para ele, a tua enfermidade é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, porque tudo é de Deus. Tudo é dele, tudo é para ele. Irmãos, as pessoas às vezes ficam, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, por que Deus permitiu, porque, amados, tudo é dele, para ele. Glória a Deus. Ele não tira nada de ninguém, sabe por quê? Porque é dele. Ele levou a esposa do pastor Francisco, mas sabe por que ele levou? E já falou no coração dele, eu estou levando, porque ela é minha. Ela é minha, ela não é tua. Os nossos filhos não são nossos, é do Senhor. Amém. Glória a Deus. A igreja é do Senhor, tudo é para Ele. Amém. Tudo é por Ele. É assim que nós temos que entender. E quando eu saí dali, disse aquela palavra para ele, o coração dele, tenho certeza que se encheu de esperança. E eu saí feliz. E Deus colocou um outro sentimento em relação ao hospital. Eu não vou mais com aquele peso, não sinto mais, às vezes eu não sinto nem vontade de ir, mas por amor, nós temos que nos lembrar de Jesus, glória a Deus, que atravessava aldeias, que atravessava lagos, que pegava barcos, se tivesse trem, se tivesse o que tivesse, ele faria por causa de uma pessoa.
e se nós somos discípulos de Jesus, não estou falando enquanto pastor, mas estou falando enquanto discípulo de Jesus. Se nós, como nós somos discípulos de Jesus, se o Espírito Santo te tocar, vá, Ele vai preparar. Amém. Ele vai preparar. E o tema da mensagem de hoje é: por que o justo sofre? Que é uma pergunta que muitos fazem. Por que eu estou passando por isso? Da mesma forma que aquele rapaz estava perguntando, questionando o porquê. O sofrimento humano é um dos pontos mais complexos, intrigantes, quando nós vamos estudar e ler os livros das Escrituras Sagradas. Porque nós vemos esse sofrimento em várias ocasiões. Mas hoje, especificamente falando de Jó, né? De Jó. Para quem já leu esse livro, eu já li 2 vezes ou 3 vezes, não me lembro. É claro que eu não vou me lembrar de cada versículo, é claro. Mas dos pontos principais aqui nós lembramos. Por isso a importância de você ler, de você estudar, de você parar. Porque de repente uma palavra aqui vai fazer com que você se lembre de uma outra mensagem. E aí você consegue fazer ligações que o Espírito Santo te revela. E hoje nós vamos meditar aqui. Eu só li esses 2 versículos porque vocês conhecem, imagino que todos conhecem o contexto, né, do livro de Jó. Mas umas coisas que eu quero saltar aqui, né, salientar em relação a esse livro de Jó. Não se sabe quem escreveu. Não temos, só temos assim algumas suposições. Nós não sabemos quem escreveu, quem foi o autor desse livro. Nós não sabemos a data que esse livro foi escrito exatamente. Alguns também, mais uma vez, colocam ali suposições em relação à data. O que se sabe é que o livro de Jó, a história de Jó, é uma das histórias mais antigas. Provavelmente Jó viveu antes de Abraão. Provavelmente, não estou afirmando nada. E uma outra característica interessante desse livro é que aparece a figura de Satanás. Para você que está familiarizado com o Antigo Testamento, em poucas ocasiões Satanás aparece. E quais são as lições que esse texto nos traz? Em primeiro lugar, irmãos, que o mundo espiritual é complexo, mas é uma realidade. É uma realidade. O que está escrito aqui no capítulo 1, no capítulo 2, que há um mundo espiritual, há um mundo que nós não entendemos agora, há um mundo em que Deus mostrou algumas coisas para os servos dele, em alguns momentos, não somente no período bíblico não, mas o Senhor tem mostrado isso a muitos servos durante o decorrer da história. Deus tem mostrado. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a uma das igrejas, disse: olha, não subiu ao coração do homem, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. E ele também escreveu dizendo: olha, há 14 anos, um homem foi arrebatado e subiu ao terceiro céu. Subiu ao terceiro céu e viu coisas ali que Deus não permitiu que ele falasse. Ele estava falando de si mesmo. De si mesmo. E João, quando vai escrever o Apocalipse, o Senhor arrebata João e leva ele até esse mundo que nós não conhecemos e mostra a João o que iria acontecer, o que estava acontecendo. Então o mundo espiritual, aquilo que nós vemos aqui, não é uma fábula. Aquilo que você lê no livro de Jó não é uma fábula. Não sabemos exatamente como aconteceu, mas o texto relata que Deus estava com os seus anjos nas regiões celestiais, em uma espécie de reunião, e Satanás aparece. Satanás aparece. E ali começa um confronto.
E Deus olha para Satanás e fala sobre Jó. Você está vendo? Você está vendo? Irmãos, o Senhor está vendo. O Senhor está te olhando. O Senhor conhece as tuas obras. Jesus, escrevendo às igrejas lá do Apocalipse, ele em todas as cartas ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu faço, ele sabe, ele conhece o que eu estou sentindo. Ele olha para Satanás e diz: você está vendo lá o meu servo Jó? Ele é justo. Ele é justo. Ele é íntegro. E ele se desvia do mal. Ele é justo, ele é íntegro e ele se desvia do mal. Porém, existe algo que Deus não falou aqui para Satanás, mas que nas palavras de Jó nós vamos entender o significado aqui e o porquê que ele passou por essa enfermidade, provavelmente uma lepra muito grande, muito forte. E aí Satanás começa a questionar também. O Senhor colocou uma cerca, ninguém pode tocá-lo. Vejam só, irmãos, a profundidade dessa revelação. Aqueles que temem a Deus, aqueles que realmente estão andando em integridade, na presença de Deus, buscando a santidade, ainda que esteja no processo de conversão, porque conversão é um processo, como nós falamos aqui, ainda que esteja passando por um processo de conversão, como eu entendo que o próprio Jó estava passando por esse processo de conversão. Por quê? Depois eu vou falar. Mas o que importa aqui era que Deus o abençoava. Deus estava com ele, Deus o cercava com anjos, com essa cerca espiritual que o próprio Satanás disse. Tenha essa confiança. Amado, preste atenção aqui no que eu vou te dizer agora. Tenha essa confiança. A tua vida, ela está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Satanás, ele não pode te tocar, a não ser que Deus permita. Ele não pode te tocar, a não ser em qualquer pessoa, a não ser que Deus permita. Tenha essa consciência. Então, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, as angústias da tua alma, os problemas que sobrevêm sobre a sua vida, a vida da sua família, o contexto profissional, não sei o que está acontecendo. Tenha uma certeza no teu coração: se você abrir a tua boca, se você confessar, se você adorar a Deus, pode ter certeza que eu não sei o tempo, mas que a vitória chegará em tuas mãos. Isso eu tenho certeza. Basta que você espere, que você entenda. Então existem algumas coisas aqui nesse livro de Jó que precisam ficar claras. Jó, como eu disse, ele não tinha compreensão do mundo espiritual. Em nenhum momento aqui você vai ver nem ele, nem os seus amigos dizendo e apontando: olha, foi Satanás quem fez, porque Deus permitiu. Não, ele não tinha essa compreensão. E pasmem-nos, a maioria das pessoas, mesmo lendo a palavra, mesmo conhecendo, não tem essa compreensão do mundo espiritual. Elas não entendem, quando o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios capítulo 6, elas não entendem que a nossa luta é espiritual, que nós lutamos contra hostes e potestades espirituais. Elas não entendem. Quando leem o livro de Daniel, e no próprio livro de Daniel mostra que quando ele começou a orar por aquela causa, por causa dos seus contemporâneos, os seus patrícios, né, os judeus que estavam ali naquele contexto, ele começou a orar pela sua nação. O que o texto bíblico nos relata? Que a partir do primeiro dia que ele começou a orar, que ele abraçou aquela causa, o Senhor já enviou a resposta. Mas a batalha é grande no mundo espiritual. E não é, irmãos, não é que Deus é um Deus fraco,
que precisa de ajuda. Não, não é isso. Nem nesse texto de Jó não significa que há um dualismo, que há uma rixa entre Satanás e Deus, que Deus fica disputando com Satanás o que vai acontecer com Jó. Não é nada disso, é porque Ele é soberano, Ele entende, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, e Ele sabe os porquês que as coisas acontecem em nossas vidas, e o tempo em que nós precisamos passar por certas coisas para aprendermos. Ele sabe. Agora, o que Ele espera de nós? O que Ele espera de nós? Mãos limpas, coração puro, um coração grato, independentemente do que esteja acontecendo. É isso que Deus espera de nós. A maioria das pessoas não compreende o mundo espiritual e estão perdendo as suas batalhas. Estão perdendo as suas batalhas. Satanás sabe o seu ponto fraco. Eu tenho pregado aqui quase todo domingo. Satanás e seus anjos, esse contexto espiritual, eles sabem quais são os nossos pontos fracos, onde nós somos fracos, como a nossa mente trabalha. Ele sabe. Ele sabe de tudo isso. Ele sondava Jó, ele conhecia Jó, ele sabia tudo que Jó fazia, sabia de tudo. Ele sabe tudo que eu faço, assim como Deus. Ele sabe. A única coisa que ele não tem poder de saber é o que eu estou pensando, é o que você está pensando. Isso só o Senhor sabe. Por isso que nós não podemos esconder nada do Todo-Poderoso, porque antes de eu falar, Ele já sabe o que eu vou dizer. As intenções do meu coração, as intenções de todos os corações que estão aqui, a intenção da alma, o Senhor sabe. Não há então nenhuma disputa entre Deus e Satanás. Deus, irmãos, não brinca de ser Deus. Ele não manipula nenhuma pessoa, nem os anjos. Ele não pega, você não vai ver ou pensar numa cena hipotética. Deus não vai pegar no pescoço de ninguém e perguntar: por que é que você não teme o meu nome? Por que é que você não... Eu sou o Todo-Poderoso, eu tenho poder para qualquer coisa. Por que é que você está lutando contra mim? Deus nunca vai fazer isso, porque Deus é amor. Aleluia. Mas Ele é justiça. Uma vez uma jovem perguntou: mas Deus é vingativo? Afirmando, não perguntando, afirmando. Por quê? Se eu não o servir, eu vou para o inferno? Não, não é isso. É uma escolha. O que Deus falou para o povo de Israel? Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham. Escolham. Servir aos seus próprios desejos. Falar para você mesmo: eu vou viver, vou aproveitar, isso é negar a Deus. Porque se Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É negar aquilo que eu quero fazer. Eu sei que muitos de vocês queriam estar na praia, queriam estar no sei lá, da onde for, na cama, dormindo. Mas o que é negar-se a si mesmo? É você colocar no seu coração: hoje eu vou adorar. Glória a Deus. Hoje eu vou adorar. Aquilo que eu fazia antes não me chama mais atenção, porque se o Espírito de Deus realmente habita em você, você não tem mais prazer com as coisas mundanas. Aquilo não pode te chamar mais atenção, porque, e se chamar, aquilo vai te trazer uma tristeza tão grande quando você faz aquilo que o Espírito Santo de Deus não quer que você faça. Aquilo vai te trazer uma angústia, uma tristeza tão grande que você vai se afastando de Deus. Um pregador disse uma vez: todas as vezes que um homem e uma mulher, uma pessoa quiser se afastar de Deus, o diabo sempre prepara um barco para que isso possa acontecer. Mas você só escolhe entrar ou não. Você tem essa opção de entrar ou não nesse barco, porque o Senhor está sempre esperando a nossa contrição, o nosso arrependimento. Essa história de Jó não é uma fábula, como eu já falei agora. E nessa frase, irmãos, de Jó,
na minha opinião, está aqui, nessas duas frases de Jó, está aqui o segredo do principal problema, dessa problemática, desse contexto de Jó. E uma resposta talvez para o sofrimento de Jó e de muitas pessoas. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. O que significa isso? A pessoa falou comigo essa semana: pastor, quando eu li esse texto, eu escrevi um texto baseado nesse versículo aqui, essa semana, ele falou assim para mim: quando eu li, eu nem quis ler o resto, porque era exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu falei: deveria ter lido, né? Até o final. Porque esse temor. Ontem nós tivemos aqui um amigo meu, professor, e ele falou um pouco sobre o vazio contemporâneo, o vazio que muitas pessoas sentem. E amados, eu digo isso não julgando, mas quantas pessoas estão vazias dentro das igrejas? Quantos jovens estão vazios, frequentando a igreja, tendo nascido dentro da igreja, pregado, cantado? Isso não vai levar ninguém para o céu. Não vai levar. Você pode ter vivido a tua vida inteira dentro da igreja, fazendo tudo. Isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é um coração arrependido, é uma mudança de vida, é uma metanoia, mudança de pensamento, mudança de rumo, voltar-se o tempo todo para o Senhor. Não é uma agonia que eu estou pregando, não, irmãos. É uma coisa boa, que para quem entende isso sabe que é no dia a dia, é esse processo de salvação em que muitos estão parados, muitos estão sofrendo. Eu comentei em uma outra oportunidade que tem pessoas que eu acredito, é uma visão minha, que são salvas, mas passam a vida toda angustiada por problemas, pelo dia a dia, pelas enfermidades, por tudo que acontece, e batendo cabeça, quebrando a cara, e chega lá no final, ela tem um start, pede perdão com sinceridade, mas viveu uma vida toda desregrada, problemática, não pôde desfrutar daquilo que o Espírito Santo quer que nós desfrutemos, que é essa paz que excede todo entendimento, que independentemente da enfermidade, do problema, de tudo que estiver acontecendo, é uma paz que invade o nosso coração, que você consegue ter paciência, que você consegue achar as palavras corretas para lidar com as situações, que você consegue enxergar além do que está acontecendo. É isso que o Senhor quer para nós. Mas quantas pessoas estão dormindo? Quantas pessoas que fazem parte desse contexto começaram lá, pegaram colocaram a mão no arado, que significa iniciaram o caminho do Evangelho, se batizaram e participaram e participam de muitas coisas, às vezes de uma forma displicente, mas está aí, está participando, mas não está vivendo a plenitude de Deus na sua vida. Em sua vida, não está vivendo, vive angustiado, vive com medo, vive temendo perder, vive com o coração na terra, as raízes estão mais fincadas na terra, os seus valores, eles são colocados em coisas materiais, esperando. Irmãos, o que Deus quer de nós é que nós pensemos e vivamos com as coisas lá do alto, que isto esteja em nosso coração, em nossa alma. Deixe de brincadeira, deixe de ficar sofrendo, deixe de ficar perdendo para você mesmo, quando o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu quero te conduzir, eu quero que você viva para mim, eu quero que você seja uma bênção nessa terra, que você viva como Abraão.
que a minha única preocupação tenha que ser eu pregar essa palavra, eu levar essa mensagem. Amados, deixem as coisas da terra para lá, o Senhor tem cuidado de nós. Ou vocês acham que Jesus estava brincando quando ele disse: eu tenho poder para te alimentar, eu tenho poder para te vestir, eu tenho poder para preparar o teu local de trabalho? Jesus não estava brincando no Sermão do Monte, ele estava falando a verdade. E aí as pessoas ficam lambendo suas feridas. Mas para de chorar, olha para cima, recobra o ânimo. O Espírito Santo de Deus está aqui na terra para te ajudar. Aleluia. Quantos pastores, irmãos, eu não estou julgando não, mas o pastor Cícero pediu para que eu e o pastor Carlos falássemos sobre suicídio e depressão para pastores. Alguns dias atrás chegou a notícia aqui no Brasil que um pastor, 34 anos, tirou a sua própria vida, deixou 2 filhos pequenos, uma esposa. E prestem atenção. Antigamente eu falava sobre a revista Caras, né? Que parece que está tudo lindo. Hoje é no Facebook, no Instagram. Eu olho assim, eu falo: nossa, mas que está tudo tranquilo, né? Olha só, paisagens, bebidas, muita cerveja, muita comida. Mas o Espírito Santo dá o diagnóstico, o vazio, aquela dor na alma de muitas pessoas que vivem de aparência. Vivem de aparência. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Seja você. Seja você. Não estou dizendo aqui que não é para ninguém ficar postando nada, não é? Você posta o que você quiser. Não é comigo, é com o Todo-Poderoso que você tem que prestar contas. O que você posta, o que você não posta. Não é comigo, não. Eu só estou apenas dando um toque. Não expõe a tua vida. Ninguém precisa saber que você terminou, que você terminou com o namorado, com a namorada, que o teu casamento está um lixo. Ninguém precisa saber de nada. O único que você tem que falar é aquele que está lá em cima. E quando você fala com aquele que está lá em cima, ele prepara servos, Aleluia. servos e servas, para que vocês entrem em contato, porque Deus, ele age assim. Ele age assim. Vocês conhecem a história do homem que estava no alto do edifício pegando fogo? Estava lá e: Senhor, eu sei que o Senhor vai me salvar. Eu sei que o Senhor vai me salvar. Aí Deus enviou um bombeiro: vem cá, gruda aqui em mim. Ele: não, eu sei que o Senhor vai me salvar. Aí o Senhor enviou um helicóptero da polícia, jogou a escada. Não, o Senhor vai me salvar. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. É uma fábula, né? Aí chegou lá no céu: Senhor, eu estava clamando para o Senhor me salvar. Então, eu enviei tanta gente lá. É assim que Deus age, irmãos. Às vezes Ele faz um milagre, é uma coisa certeira. Ele envia um anjo que derrota um exército de mais de 185 mil soldados. Mas às vezes Ele nos faz lutar, para que nós venhamos a dar valor às nossas lutas, aquilo que nós passamos, aquilo que eu mais temia. O que é que você teme? O que é que você teme? O que é que está escondido aí no teu coração? Vocês se lembram da história de Jonas? Ele é mandado para um lugar por Deus, ele toma o rumo contrário. Quantas pessoas fazem isso? O Senhor está mandando ir para a direita, e ele vai para a esquerda. E aí ele compra uma passagem,
entra naquele navio e fica escondidinho lá no porão. E a tempestade matando todo mundo. O povo tudo com medo. Sabe o que significa isso? Aquilo que está te matando está escondido no porão da tua alma. Coisas que precisam ser faladas, não para homens, não para mulheres, não para as pessoas, mas que precisam ser confessadas. Davi escreveu o Salmo 32, dizendo: enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. É preciso falar, é preciso confessar. Se Deus tocar no seu coração e você chamar um servo, uma serva, pedir ajuda, faça isso, fale. E aqueles que você tem vergonha de dizer, aqueles que estão lá escondidinhos como Jonas, aí no teu coração, nos porões da tua alma, aqueles lá que você fala: meu Deus, isso daqui não, eu não posso. Pode falar com Deus. Eu não posso falar isso para uma pessoa que já aconteceu comigo, mas eu coloquei aos pés do Senhor. E sabe o que aconteceu? Eu fui liberto. Eu vivo com a minha alma livre. Eu posso olhar nos olhos de qualquer pessoa. Eu posso andar nas ruas. Eu posso andar em qualquer lugar, encarar qualquer um. Porque ninguém pode apontar o dedo para mim e ninguém pode apontar o dedo para você. Quando você age dessa forma, o que é que está no teu coração? O que é que você está temendo? Jó temia perder, não necessariamente nessas 3 ordens que eu vou colocar aqui, mas ele temia perder seus filhos. Como nós já falamos aqui, os filhos são herança do Senhor, mas são deles, são dele. Ninguém pode viver com seus filhos, não dá. Nós criamos, o Senhor nos dá condições, mas eles vão embora. E aquele que não vai, você tem que falar: vai. Toma vergonha na cara aí, vai trabalhar, vai ver tua vida. E o que Jó estava fazendo? O que Jó estava fazendo? Ele se reunia, tudo rico, tudo mimado, não tinha problema, tudo, vivia em festa, não é assim? É a festa na casa de um, festa na casa do outro. E aí o que Jó fazia? Ia oferecer sacrifício, com medo. E Jó ainda diz assim: talvez eles tenham pecado. Cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. A partir do momento em que uma criança toma consciência da sua responsabilidade, ela é responsável pelos seus atos. Nós sabemos disso. Não vou entrar aqui em mérito de questão de penal não, mas todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não eram eles que tinham que fazer sacrifício por eles? Por que Jó estava lá fazendo sacrifício lá, mimando os seus filhos? Ele temia perder os seus filhos. E o que Deus fez? Em segundo lugar aqui, ele temia perder os seus bens. O coração dele, ainda que Deus olha para ele e diz: olha, ele é justo, ele é íntegro, mas o coração dele estava em primeiro lugar, voltado totalmente para os seus filhos. Existia um medo ali, um temor. Pai, voltando aqui na questão dos filhos, pais, intercedam pelos seus filhos, orem pelos seus filhos, mas não vivam por eles, não deem as suas vidas por eles, porque Jesus já deu a sua vida por eles. Nós temos que amar, sim, temos que orar. Pastor Ostírio contava aqui que por várias vezes perdeu o sono, porque o Neto e o Alexandre não chegavam. Isso é amor, isso é cuidado. Mas a salvação é só o Senhor que pode dar. É só o Senhor. Eu não posso salvar o Pedro, não posso salvar a Lívia,
tenha essa confiança. Para você que é filho, ore pelos seus pais, respeite os seus pais, a opinião dos seus pais. Abrindo aqui um parêntese, né? Mas eu preciso falar algumas coisas. Se o seu pai e a sua mãe não concordar com o seu namoro, fique ligado, fique ligada. Se a mãe chegar assim, filha, esse rapaz, fique esperta, viu? Agora, se ela gosta, e o contrário também, se o teu pai gosta, tanto vale para o homem e para a mulher, para o namorado ou para a namorada. Sabe por quê? Você vai casar não somente com ele, você vai casar com a família dele. Minha esposa está aí, né, carregando. Se, eu falo para os irmãos, se a minha esposa não tivesse sabedoria, o meu casamento tinha acabado no primeiro ano. Primeiro ano. Mas ela teve sabedoria, passou por coisas que eu nem sei. Não teve nem coragem de contar para mim ainda. Mas irmãos, é assim. É na oração. É no silêncio. O que Jeremias escreveu em Lamentações? Coloca a tua boca no pó. Simbolizando o quê? Dobre o teu joelho e ore. Porque há esperança. Há esperança. Jó temia perder seus bens. Quantas pessoas estão com seus corações nos bens materiais? Sendo que ontem nós tivemos aqui uma imagem, né, voltando ao pregador, ele colocou uma imagem aqui do século 17. Alguns objetos do século 17 e uma caveira. Sabe o que simbolizava aquela caveira? O dono daqueles objetos valiosos até, ou não. Ou seja, nada aqui é meu, é tudo emprestado. É tudo emprestado. A minha casa, eu não sei o que, não largo mão, é avarento, não gosta de abençoar a vida do outro. O que Jesus nos ensina? Aquele jovem que chegou para Jesus e disse: Senhor, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí o Senhor falou: observa a lei, eu tenho feito isso. O que faltava para aquele rapaz? Venda tudo que você tem. Por quê? Porque o coração dele estava nos seus bens, na sua riqueza. Venda tudo que você tem, dê aos pobres. E vocês se lembram daquilo que Jesus cobrou de Zaqueu? Zaqueu, Jesus não falou para ele vender os bens, não. Ele mesmo disse: eu vou vender metade e vou ressarcir aquele a quem eu defraudei. E Jesus falou: tá bom, é isso aí. O coração dele já não estava mais nos seus bens. O coração de Jó estava nos seus bens, infelizmente, mesmo passando por esse processo de conversão. E o principal aqui, irmãos, Jó temia perder a sua saúde. Talvez esse seja o maior temor de todas as pessoas. Talvez esse temor esteja invadindo a tua alma, o teu coração, a tua maneira de ser. Assim como invadia a alma de Jó, porque ele mesmo disse aqui, não sou eu que estou dizendo, aquilo que eu mais temia. E diante do texto e das coisas que aconteceram com ele, eu estou colocando essa palavra para vocês, para que os corações sejam abertos, para que o Espírito entenda que todas as coisas vêm do Senhor, que nada do que nós temos aqui é nosso, que nós não temos que nos apegar em nada, porque tudo é de Deus. A tua saúde também é de Deus. Aí você pode dizer: mas pastor, eu tô lascado, tô todo lenhado aqui. Perdoe a gíria. É do Senhor.
E Ele tem poder. Amém. Ele tem poder para te curar. Mas eu vou mais além. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Porque Ele tem o melhor para a tua vida. Ainda que você pense que o melhor seja tal situação, o Senhor sabe e conhece o amanhã. Ele tem o melhor para a tua vida. Paulo, o grande apóstolo Paulo, conversava aqui com o pastor Francisco agora. Um homem que pregou como ninguém, evangelizou como ninguém, teve uma mente privilegiada, escreveu cartas e mais cartas, não somente essas aqui que nós temos, mas muitas outras cartas, desenvolveu a teologia cristã. Foi Paulo que desenvolveu toda a teologia cristã, que ressuscitou um jovem chamado Eutico. Ressuscitou, foi lá, orou por ele, e aquele rapaz voltou à vida. O espírito voltou, estava morto. Lá na sua segunda carta a Timóteo, no final, ele escrevendo a Timóteo, diz assim: olha, eu deixei um amigo meu doente lá em Mileto. Deixei. Nós não entendemos, irmãos, os planos de Deus, o que Deus espera de nós. Que nós tenhamos fé, que nós sejamos pacificadores, reconciliadores, pessoas que quando chegam, você tem que levar alegria, você tem que ser sal, você tem que ser luz. É assim, irmãos. Não é, o Senhor não quer que nós estejamos nesse lamento. Quando Jó começou a questionar o Senhor, você vai ler aí no livro, Jó começou a questionar, sabe o que Deus falou para ele? Entre muitas coisas: onde você estava quando eu formei a terra? Quem é você, Jó? É que Deus é educado, né? Deus é amoroso. Mas se fosse um outro Deus aí, dizia: rapaz, quem é você para me desafiar, para me questionar? E Deus não, fala assim: Jó, onde você estava quando eu formei a terra? Irmãos, como nós somos pequenos. Se o Senhor virar o rosto para nós, nós morreremos. Se o Senhor tirar o ar que você respira, você tomba. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Os amigos de Jó não entenderam nada. Não entenderam nada. Talvez tivessem boas intenções de querer ajudar, mas eles não entenderam nada e ficavam questionando: onde você pecou, onde você pecou? Nós não precisamos de amigos assim. Você não deve ser um amigo desse jeito, não. Não julgue, ore. Eu termino a palavra de hoje dizendo que Deus mudou a história de Jó. Aqui no capítulo 42, o texto vai me mostrar aqui, logo no verso 7, 42, 7. Logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz, o temanita: eis que estou indignado contigo e com os teus dois amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Mas onde eu quero chegar? No verso 10, o autor escreveu que depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Mas no verso 5, aqui para mim está o segredo. Para mim aqui está a mudança do cativeiro, a mudança de história. Porque Jó diz assim, 42 verso 5: de fato, os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, contudo agora os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam. O que significa isso? Ele se converteu verdadeiramente. Aí ele continuou dizendo: olha, por essa razão eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Para mim, queridos, aqui
aqui, foi exatamente nesse momento em que ele confessou, que ele não era convertido, que ele conhecia Deus somente de ouvir falar, como muitas pessoas que nós conhecemos, só conhecem a Deus de ouvir falar, mas o que Deus quer é que nós conheçamos a Deus de andar com Ele, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém, Jesus. Ah, irmãos, há momentos que parece que Deus se esqueceu de nós. É verdade, mas não é verdade. Deus nunca se esquece. Nunca vai se esquecer de você, nunca vai se esquecer de mim. Jesus é Deus e Ele tem todo o poder no céu e na terra. É Ele mesmo que disse, independentemente da sua história de vida, de quem você é, em quem eu sou, de qual problema que você esteja passando, das angústias, dos traumas, o que for que esteja acontecendo, Ele continua dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, tomai o vosso lugar. Na versão King James, Mateus 28, aliás, Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estão cansados. Guarda essa palavra, eu sei que vocês já conhecem, mas coloque isso dentro de você, que você tenha essa liberdade de ir até Jesus. Ele que está dizendo: vinde a mim. Jesus está dizendo: vinde a mim, vocês todos que estão cansados e sobrecarregados, cansados de levar as suas cargas pesadas, e eu vos darei descanso. Tomai o vosso lugar na minha canga. Essa versão King James diz assim: o que Jesus está dizendo? Eu estou levando aqui um peso, uma canga, aquilo que colocava no boi antigamente, na antiguidade. E Jesus está dizendo assim: tem lugar para você aqui do lado, eu quero te ajudar. Entra aqui na minha canga, tomai o vosso lugar na minha canga, e aprendei de mim, que sou manso, amável e humilde de coração. E assim, olha que palavra maravilhosa, que isso tem que estar no teu coração para sempre. E assim você achará descanso para as vossas almas, ou seja, para a vossa mente, porque a tua batalha, a minha batalha, é travada aqui na mente. Como eu disse agora há pouco, Satanás não tem poder sobre a tua vida, a não ser que você permita. Jesus está dizendo que Ele vai dar descanso para a vossa alma, para a vossa mente, pois o meu jugo é leve, é bom, e a minha carga é leve. Amém? Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Que você entenda a palavra. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Mas não é ler de qualquer jeito, não. É ler pedindo sabedoria. É ler sabendo que Jesus é a palavra. Ele é a palavra. E por causa da palavra, como que Deus fez todas as coisas, irmãos? Ele disse: haja. Ele falou. Jesus é a palavra. Ele é o milagre. Ele é o descanso. Ele é a luz. Ele é o pão. Ele é a água. Ele é tudo. Não tem como perder. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor é contigo. Amém. Ele vai te levantar. Que as palmas louvem ao Senhor.